você. Não somos ninguém, nenhum melhor do que o outro. Eu só subo aqui para ser ouvida, só. Porque eu sou instrumento dele. Não sou capaz de dizer nada do que está aqui. Mas ele, a presença dele, me torna como se você vier, como se qualquer um aqui vier, e se dispor a deixar o Espírito Santo tomar conta, vai acontecer. Vai acontecer. Então o mundanismo e a parte carnal, aqui no dicionário, carnal, termo relacionado ao sexo erótico, desejos da carne. Mundanismo, quem só pensa em se divertir e usufruir de bens materiais. Precisamos sempre olhar para Jesus, corrigir o sentimento de orgulho e egoísmo, entender que todos são iguais na igreja onde Cristo é o Senhor. Você lutar contra isso é muito difícil, é muito complicado, e para todo mundo. Eu passei por uma situação que eu fui assaltada ali em frente à adega, segunda-feira. E me levou o celular com o meu RG e o RG da minha filha mais nova, Agatha. E assim, foi a mão armada, eu estava com a minha filha Mariane. Ele fez vários assaltos, não só aqui, ele só roubou mulheres, ele roubou no Represa, ele roubou mãe de alguns alunos meus, ele roubou aqui e ele foi embora. Naquele momento, eu vim para casa, eu chorava muito. E eu primeiro pedia perdão, Senhor, porque eu estou chorando por algo material. Mas aí eu ficava pensando assim, Senhor, eu faço tudo certo. Não faz mais do que a sua obrigação. E é algo material, mas que tinha significado para mim. Meu marido vendeu uma moto para pagar 2 meses de aluguel e comprar um celular para poder trabalhar. E naquele celular tinha o meu trabalho. Eu tenho fotos de aluno, eu tenho mensagens com mães de aluno que me mandam mensagem todo dia. Meu filho está na escola, meu filho está aí, meu filho está de uniforme, porque ele entra às vezes usando entorpecente. Às vezes ele não entra com uniforme, porque ele passou a madrugada, era uma segunda-feira, passa a madrugada na rua e vai para a escola na segunda-feira para poder comer. E a mãe quer saber se ele está lá. E ela tem que trabalhar na segunda-feira. Ela não pode faltar porque o filho não foi para casa. Então eu atendo mães que professores às vezes recebem mensagem e não respondem. Essa não é a minha função, eu não ganho para isso. Só que eu não estou ali só para ganhar. Eu estou ali para servir a Deus também. Glória a e Deus. Quando eu tenho essa oportunidade, eu preciso falar dele. Porque ele não me pôs lá para ganhar dinheiro. Ele me pôs lá para fazer o que eu precisava fazer. Então eu paro o que eu preciso fazer e eu atendo uma mãe aflita. Eu paro e eu recomendo o pastor quando eu preciso. Eu faço. Então tudo aquilo, simbolicamente, foi no meu aparelho. Foi embora. Então eu pedia perdão. Deus, me perdoa porque eu tenho tanta coisa ali. Era o primeiro RG da minha filha. Eu tinha ali no meu celular coisas guardadas que eram as mensagens do meu irmão. Meu irmão faleceu, vai fazer 2 anos e meio. Eu tinha mensagens, às vezes eu escutava a voz dele. E foi tudo embora. Então aquilo me doeu profundamente. Eu não conseguia me recuperar. Foi a semana toda apanhando. E Deus falando comigo. E eu orei, pedi por aqueles meninos, para que eles tivessem discernimento, que Deus protegesse, que Deus cuidasse. Porque não era o certo. E eram menores de idade. Com uma arma que provavelmente era de brinquedo. E eu não consegui, eu travei. Eu acordei quando a minha filha falava, entrega. Porque se fosse há 3 anos atrás ou 4 que eu estava aí no mundão, eu meti o pé na moto, porque a moto era muito grande. Eles não iam dar conta nem de levantar, porque naquela época eu era maluca. E faria isso de verdade. Passou várias vezes pela minha cabeça. Só que ali o tempo todo, minha filha está comigo. Então eu entreguei. E passou, e foi a semana toda. Ontem eu consegui comprar um outro aparelho, porque eu tinha um dinheiro guardado. E Deus falou para mim, você precisa usar, porque você precisa voltar ativa, porque está em semana de prova, o aluno não tem internet. Eu rotio com a minha continha ali, eu rotio para todo mundo faz prova no celular, eu uso muito. E foi lá, tinha um dinheirinho guardado, comprei um pouquinho melhor, estou lá, estou trabalhando, estou fazendo. Mas, gente, o quanto você se sente pequena. Você fala uma coisa tão besta
e várias coisas, porque ele aproveita esse momento que você está vulnerável e ele te pega ali no delicado e fica ali, ó, martelando, martelando, martelando. Porque disso veio outras coisas. O celular é rastreável. Meu marido foi atrás. Estava lá em Santo André. Aí envolveu outras coisas. Envolveu irmão daqui, irmão de lá. Vamos devolver, é professora. Fui a única que foi assaltada com criança. Vamos devolver. Vinícius chega lá. Eu falei para ele assim, você vai lá, você pega só o meu celular. Se você vê o meu celular, você pega o meu celular. Se não tiver, você vem embora. E ele foi. Não estava mais, já tinha ido para São Paulo para vender. Mas tinha uma mesa, o Vinícius ficou até espantado, cheia de iPhone. O iPhone custa caro. Cheia. E ele falou assim para o meu marido, pega, leva qualquer um, só para ela ir trabalhar. E ele falou, não, ela não quer, ou é o dela ou não é nenhum. Cara, é um iPhone. Ela só quer o dela. E ele falou assim para ela, que mulher é essa? Aí ele falou assim, é a minha mulher. Eu falei, não, você devia ter dito para ele, ela é de Deus. Glória a Deus. Ela é de Deus, porque eu não quero nada que não é meu. Porque aquilo está com sofrimento. E o combinado foi, nós vamos devolver em dinheiro. Eu falei, eu também não quero dinheiro. Porque o dinheiro vai vir de quem? Ele não trabalha, ele rouba. Ele vai pegar alguém. Ah, nós vamos fazer um Pix. Ele vai levar alguém para fazer um Pix. Eu não quero aquele dinheiro. Então, ou era o meu aparelho, ou eu não queria. Parece exigência, né? Até falaram, nossa, mas que loucura, ela não quer dinheiro, ela não quer R$1.200. Ela não quer um iPhone? Não, eu não quero. Ela não quer, tem certeza. Então, pela sociedade, eu sou uma idiota, uma boba, que não quis um dinheiro, que não quis um iPhone, que não usou no momento. É difícil. É difícil. Acho que se eu tivesse há 2, 3 anos aí atrás, eu ia querer o iPhone, eu ia querer o dinheiro, porque eu estava revoltada. E assim, olha, como ele fez isso, você quer que disciplina o menino? Vocês sabem como é a disciplina nisso, né? É quebra aqui, quebra ali, bate aqui, bate ali. Não, eu não quero que bate ninguém, eu não quero que faça nada. Eu só quero que ele diga, se ele jogou no mato, vai lá, pega no mato. Não quero que disciplina ninguém. E aí a gratidão dos meninos por não terem apanhado, por não terem quebrado nada, eles queriam devolver o dinheiro. E aí nem o dinheiro queria mais. Então eu era mais idiota ainda. Eu, como é boba. Como é boba. Não, mas eu tenho que entregar essa conduta para Deus. Verdade. É para Ele que eu tenho que entregar. Seja reto e correto, porque é Ele que está vendo. É só Ele. Não pense que você é bobo. Não pense que você, olha lá o Kainan, olha lá o Luan, olha lá a Ellen, que bobeira. 2 bobos, chacota pra lá, brincadeira pra cá. Entra na brincadeira. Entra na brincadeira. Porque é aquele que está te olhando, aquele que está anotando, é ele que vai no grande dia te exaltar, porque você merece, porque você foi correto. Glória a Deus. Então vamos lá. O segundo, ele fala sobre questões de indisciplina. Outro problema que Paulo vai tratar é sobre como aplicar a disciplina na igreja. Ele tomou conhecimento da imoralidade cometida dentro da igreja e orienta que se deve fazer. Ele inicia o capítulo 5 dizendo que geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade. Aparece 2 vezes aqui. Aqui no capítulo 5, por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês. Algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos o fazem. É que vocês ainda conservam em sua igreja um homem que está vivendo em pecado com a mulher do próprio pai. E vocês ainda são presunçosos? Por que estão se lamentando em tristeza e vergonha e se apresentando em expulsar esse homem em comunhão de vocês? Embora eu não esteja aí com vocês fisicamente, estou com vocês em espírito. E em nome do Senhor Jesus Cristo, já condenei aquele que fez isso, como se aí estivesse. Então alguém que erra, alguém que está no meio de nós, dentro da igreja, e que comete algum ato que não é correto. Então isso já caiu nas lições dos jovens. O pastor, ele tem uma grande responsabilidade, porque isso causa problema dentro da igreja.
isso causa, e Ele está aqui para cuidar de nós, da nossa vida. Então, se você tem um ato que não está coerente com o corpo, e ali, na nossa corrente de mãos dadas, você soltou, porque você está na imoralidade, causando problema, trazendo problema para a tua vida, uma parte do corpo não está funcionando. E ele precisa dar um remédio ali, ele precisa corrigir. Ele precisa fazer algo ali, e que aquilo volte para a forma correta de ser conduzida. Ele não pode fechar os olhos. Eu gosto do fulano e eu não vou corrigi-lo. Não existe isso. A responsabilidade dele é grande. O corpo precisa produzir. Nós somos células vivas. E se nós não estamos produzindo da maneira que precisa e da maneira correta, nós não estamos funcionando. A igreja não funciona. Quem vem aqui em busca do alimento para a alma não está sendo alimentado quando um irmão ali no meio está com problema. Eu estou isento de problema, então eu tenho que sair fora da igreja porque eu estou com problema? Não, procura o pastor. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar a palavra, ele vai te orientar, ele vai dizer para você ou te levantar. Não só o pastor. Às vezes dentro da igreja nós temos aí um irmão dentro do nosso grupo que nos ajuda e vamos junto. E se passar do limite não deu conta, vamos chamar o pastor e vamos chamar alguém. E joelho no chão e bora corrigir. Nós não somos perfeitos. E é aqui que nós vamos nos arrumar. Aqui em 7, no capítulo 7, ele fala, geralmente, porém, é melhor ser... não é nessa parte, desculpa. Onde eu parei? Geralmente se ouve da imoralidade. Como nem mesmo entre os gentios, isso é alguém que se atreva a possuir uma mulher do seu próprio pai. Isso nós estamos falando daquela parte pornográfica em que às vezes nós mesmos nos envergonhamos, mas se torna um vício. E aí aquela parte que você alimenta, lembra daquela lição, que parte é o alimento mais? A carne ou o espírito? Às vezes a gente tem vergonha daquilo que nós estamos fazendo, mas você alimenta, aquilo vai tomando uma proporção tão grande que você não consegue tirar aquilo da sua vida. É difícil, é um vício, dói, mas tem que ser cortado. O que temos aqui é no original grego, pornoeia, que significa prostituição e fornicação. É aquela parte que hoje nós somos bombardeados pela internet. O jovem que está aí o tempo todo no celular, ou o mais velho que não tinha isso na juventude e que hoje se dobra a essa pornografia, e que isso antes, na minha época pelo menos, você tinha a hora certa e momento certo para que você tivesse acesso a uma situação dessa. Tinha os canais ali da TV, que era altas horas da noite, que passavam um pouquinho e não era desse jeito. Hoje não. Hoje é qualquer hora, qualquer momento, internet livre. Eu tenho alunos de 10, 12, 13, 14 anos que acessam esses conteúdos e ainda mostram para mim, olha o que eu estou vendo. Então aquilo assim é uma descoberta que antes era uma coisa talvez até faz parte do homem e da mulher, é ali escrachado de uma maneira feia, sem valor, jogado no chão e sem nenhum acompanhamento, ficou banal. E aí um artista canta coisas horrorosas, se torna o top 10 das músicas e nós estamos sendo invadidos por pornografia, por sujeira, dá nojo. Algo que é tão bonito para ser feito de maneira tão particular, jogado astral. Então aí você começa a se perguntar, por que a homossexualidade? Por quê? Porque várias portas estão sendo abertas de maneiras erradas. E às vezes nós mesmos, por curiosidade, olhamos e aí abrimos uma porta que não devemos de vulnerabilidade e o Satanás utiliza aquela porta. Utiliza. Porque está ali, ninguém está vendo, só vou ver um pouquinho, todo dia um pouquinho. Pronto, acabou sua vida. Luta, alimenta o espírito, não alimenta a carne. Lute. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Aqui é o lugar de pedir ajuda. Senhor, e agora? Eu não estou conseguindo. O pastor está ali, ele é discreto.
nada que você pense que possa acontecer, ele vai vazar. Ele não tem esse intuito. Essa igreja não está sendo mantida por Deus se ela não estivesse caminhando na direção certa. Porque quando ele não quer, ele tira. E ponto final. Interessante, Cristo, que você está falando, que essa sutileza é tão grande que Paulo, ele diz aí no capítulo 5: contudo, vocês ainda andam soberbos e vocês não conseguem enxergar tudo isso, a lamentar para que fosse tirado. Antes, andam como se nada estivesse acontecendo, Ou seja, a igreja, de uma certa forma, ela é atingida por tudo isso e se torna uma coisa comum, Ou seja, é um problema, é o que você disse, é um pouquinho cada dia que se torna um poucão. E nós estamos nos acostumando com o vai problema. vai ser comum, vai ficando comum. Não, aqui esse mundo de hoje é assim. E não tem problema, dentro da igreja não tem problema, Não, a gente tem que ficar indignado, porque se você deixar isso pra lá, vai tomar conta. Nós temos aqui mães que têm filhos jovens e a gente precisa, porque como foi dito ontem no encontro de mulheres, a Marta, ela tem a felicidade de ter uma filha aqui. Eu tenho a minha filha e é uma luta, porque eu não consigo trazer. A minha filha, eu travei uma batalha com ela, porque ela está nesse mundo mais para lá do que para cá. E é todo dia luta. Todo dia luta. Eu tenho que tirar o celular, eu tenho que esconder o celular. Ela fica desesperada porque ela ali está sendo alimentada da carne. E ela tem 12 anos. Então porque você está na igreja, você está ali, você está caminhando e a tua família vem? Não, não vem, é luta. É luta todo dia. E se eu ceder e for ver junto com ela, complicou. É só uma música, é só uma Anitta da vida que eu vou ali ouvir um pouquinho. Não, filho é exemplo, amigo é exemplo. Ele vai olhar para você e vai falar, caramba, ele consegue ser diferente, porque eu experimento coisas diferentes, meu irmão. Verdade. O que você experimenta vai ficar aqui, e no dia do Senhor, você vai ficar aqui também. O que eu experimento é para a eternidade. E olha que a gente só experimenta um pouquinho, bem pouquinho. Porque quando a gente for experimentar de verdade, vai ser abundante. É isso que nós temos que crer. Que nós estamos na espera de um momento que ainda nem aconteceu. Então feliz daquele que ainda ajoelha, sente a presença, o Deus fala comigo. E é tão pequeno e já te satisfaz tanto. Não é verdade? Imagina no dia que for completo, que for inteiro. Será fantástico. Será fantástico. Paulo, ele diz, Cris, que vocês nem sequer lamentaram com o que estava acontecendo e nem se preocuparam em tirar do meio de vocês, Isso é muito interessante o que você está falando, porque aí a gente percebe porque que a igreja ela vai minando as suas forças, porque que a igreja ela vai entrando numa decadência, As coisas, elas entram dentro da igreja e muitas das vezes a gente se dá uma de desapercebido, aí a gente vai deixando e a gente vai se alimentando daquilo, a gente não lamenta por aquilo que tem acontecido e a gente acaba se acostumando com aquilo. E aí no final das contas o que acontece? Aí de uma coisinha básica se torna uma imoralidade, que tomou conta de toda a igreja. E por que a gente às vezes deixa de lado? Por vergonha? É aquilo, é soberba. Eu estou aqui hoje, graças a Deus. Eu tentei trazer minha filha, mas não é vergonha para mim, é um problema. Eu estou vivendo com as minhas filhas no mundo. Tenho 3 mulheres. Uma eu trago que só falta me matar quando ela não vem. A outra pequenininha já está ali, mas a mais velha é um ponto vulnerável meu. Eu preciso ter atenção todo dia, porque ela está sendo alvejada e eu preciso chegar lá com ela. Deus vai me ajudar. É luta, mas Deus vai me ajudar. Porém a igreja ficou inerte, não tomou nenhuma providência. Todos falam sobre o assunto, cochichos, mas tudo continua normal. Não se lamentaram nem disciplinaram o transgressor. Pense em como Paulo foi duro ao dizer: nem entre os gentios se praticava aquilo. Ou seja, a vergonha estava dentro da igreja e continuava, ninguém tomou partido. Então ele propõe uma reunião
para que na autoridade do Senhor se aplicasse a disciplina. Ser entregue a Satanás para a destruição da carne significa excomunhão ou exclusão da comunhão com a igreja. E o imoral estaria totalmente exposto às ações do inimigo para sofrer as consequências do pecado em seu corpo físico. Quando Paulo escreve a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, indica que a disciplina precisa ser com amor e com o único propósito de corrigir o rebelde. A exclusão nunca deve ser um fim, mas um meio para a restauração do pecador com arrependimento. Então aqui ele fala, não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja, mas não há dúvida de que é nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas. Só Deus é o juiz daqueles que estão de fora. Expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Então é preciso ajudar o irmão que está aqui. Ele às vezes precisa ficar afastado para aprender. Faz parte do processo. Hoje foi ele, amanhã pode ser você. Que às vezes numa sutileza, porque irmãos, de verdade, se entrar aqui um ser de chifres pegando fogo a milhão e falando, e aí, vamos comigo hoje na balada? Ninguém vai. Ele está travestindo o problema. Então, a coisa vem na sutileza, no pequenininho. A podridão, ela começa ali, ó, de pequenininho, é um pontinho que aparece. E aí apodrece uma perna inteira, depois a outra, e vai. A podridão, ela começa bem pequena. E ela não é aparente. Primeiro ela cheira mal. Depois que ela tomou conta de tudo, é que mostra. E aí não mostra agora, porque quando ele está do teu lado, tudo flui bem. Tudo caminha bem. O que está te alimentando é a carne. Se está bem, é o bem aos olhos da sociedade. Quando você está com problema, está na luta, está na prova, é Deus. Está te ensinando, está te melhorando, está te preparando. Se está difícil, é porque você está no caminho certo. Nunca foi fácil. Paulo escreveu todas as epístolas presos. Ele nunca esteve bem. E não era preso de estar lá igual o preso de hoje, não. Era preso de apanhar. Preso de não conseguir fazer nada. Por que vocês acham que Paulo ditava as cartas? Porque às vezes nem o braço ele conseguia levantar. Ele estava muito açoitado. Aqui era praxe daquela época. Jesus, quando foi crucificado, foi uma carnificina. E subir na cruz foi só a finalização do processo. O antes disso tudo foi doloroso demais. Nós não aguentaríamos. Nós teríamos morrido na primeira açoitada. E ele foi até o final. E ele ainda entregou e pediu perdão por nós. É esse que nós devemos ressaltar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quem é que morre por você? Quem é que morre por você? Ele já fez isso. Então ele fala de um amor. E quando esse irmão que errou, que entendeu que errou e volta, receba-o. Receba-o com amor. Receba-o com gratidão, porque ele entendeu. Abrace-o e não o julgue. Não o condene, porque amanhã vai ser ele te ajudando. Esse faz parte do corpo. É uma célula só. Esse é o intuito de tudo isso. Glória a Deus. Agora vamos aqui. 3. Dificuldades na comunhão. Um ponto significativo. Se não bastasse todos os problemas de dissensão e a consequência disso, era quando se reuniam para a celebração da ceia do Senhor. Paulo indica o tema afirmando que não o elogiava, porque quando estavam reunidos para o que deveriam ser um culto de confraternização, a festa ágape, estavam piorando ainda mais o caráter espiritual. Vejam a seriedade do problema, pois não estavam melhorando em nada a participar da ceia do Senhor. Faltava comunhão e sobrava egoísmo. Talvez em alguns casos hoje não seja o pão físico ou o vinho que falta,
mas ainda falta compaixão e amor, sobrando soberba e orgulho. Ele fala daquele momento em que nós estamos aqui reunidos e unidos e entendendo na Santa Ceia por que você está ali. Porque isso foi um momento em que antes de Jesus ser entregue, ser traído, ele deixou como tarefa, ele deixou ali como algo a ser feito até o dia da sua volta. É sério, ele já sabia tudo o que aconteceria, ele teve medo e pediu: Senhor, afasta esse cálice se for possível. Imagina só se você soubesse que você passaria por tudo aquilo, você correria até o mundo, porque você não ia querer passar por aquilo. E ele foi, e ele fez. E Paulo fala dessa seriedade, desse momento, que você precisa estar ali, entender o que é aquele momento do corpo, o que é aquele momento do espírito, do corpo, do sangue dele, da seriedade daquele momento, de você fazer aquilo de corpo e alma. Como é que você vai fazer aquilo de corpo e alma se você julga o irmão, se você é soberbo, se você está no meio da prostituição, se você tem qualquer ponto? O problema não é você estar naquele meio, o problema é você achar que está tudo bem, é você achar que está tudo certo. Eu só faço isso só um pouquinho, aquele outro ali faz mais. Ou julgar achando que aquilo é verdade. Então, irmãos, algo dentro de nós precisa se incomodar, algo dentro de nós precisa falar, algo ali precisa dizer que está errado e a gente precisa mudar alguma coisa. Aqui ele fala que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu. Tomem, comam, isso é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso, se lembrarem de mim. Para quê? Para você lembrar todo dia que ele morreu por você. Você faz parte desse corpo, ele deu o corpo. Todo mês a gente tem o corpo dele. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nossa aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Então é assim, eu venho para a ceia e se eu estou no problema, eu só não como e vou embora. Não. Você está deixando a condenação tomar conta de você. Presta atenção no que está acontecendo. Não está certo. Paulo passa a orientar sobre a ceia do Senhor a partir do que recebeu do Senhor, ou seja, sua revelação direta do Senhor. Há uma citação de um momento histórico quando diz que a ceia tem o referencial daquilo que aconteceu na noite em que foi traído. A morte de Cristo é um elemento primordial e deve conduzir todo o culto. Há, portanto, uma revelação direta entre pregar o Evangelho e a celebração da ceia. A participação dessa ordenança memorial deve ser de maneira digna, pois aquele que participa de outra forma é também culpado da morte de Cristo. Você é um traidor se você não faz da forma certa. Porque não se torne réu, é necessário que cada um examine a si mesmo. Você tem uma tarefa todos os dias em que ele te revive. Toda vez que você deita para dormir, você chega num estágio de inércia tão grande que se aproxima da morte. Isso são estudos científicos. É um estado de inércia que parece que você está morto. Todo dia ele te permite viver. Acreditando nele ou não, crendo nele ou não, ele te dá a vida todo dia. Então examine-se. E assim participe da ceia, reconhecendo a presença do Senhor ressurreto, reunido ali. Assim é imprescindível esperar pelos outros e estar não apenas juntos, mas unidos em um propósito. Não só fisicamente, mas em todos os aspectos é necessário que você esteja ali presente, de corpo e alma, e entendendo que um culto, um evangelho, é diferente da celebração da ceia. Você está tomando, reconhecendo que ele morreu por você. Glória a Deus. Os desvios doutrinários. Havia entre os coríntios pessoas pregando que não há ressurreição dos mortos.
Ele fala, mas se vocês creram que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Pois se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil, e a fé de vocês também é inútil. E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo, e isso logicamente não é verdade, se os mortos não ressuscitam. Olha que ponto. Então é assim, eu estou dentro da casa do Senhor, eu faço parte daquele corpo, mas tem partes daquela palavra que eu não acredito, que eu não creio. Olha, eu acredito em tudo, mas não acredito que existe ressurreição. Então você não está no caminho certo. Tem algo errado com você. É a mesma coisa que eu penso. Existem pedófilos. No primeiro momento em que na tua mente, ele nasceu assim. Não, ele não nasceu assim. No primeiro momento em que você teve o pensamento de ter um ato sexual com uma criança, você está com problema. E se você permitiu que aquilo fluísse em você, você está dominado pelo Satanás. Se você não procurou algo, não é médico não, é Deus. Se eu estou despertado desse sentido, eu tenho algum problema. Se você permitir colocar para fora, é como a ira. Se você colocar aquilo para fora, você está errado, você está pecando. Então, examine-se nesse ponto. Eu vou ter esse ímpeto, eu vou ter essa situação, nem todos, pode ser que alguns sim, outros não, mas eu vou ter esses pensamentos, você é pecado, está aqui dentro. Só que se você alimentar e botar aquilo para fora, aí você está no problema. Aí você não está na presença de Deus. Porque não adianta estar dentro da igreja, coberto por esse monte de tijolo, e achar que é a igreja e que você está salvo, porque se você não se examinar, não se reformar e não pôr ele aqui dentro, não está acontecendo nada com você. Verdade. Você está à toa aqui dentro. Você pode comer o pão, tomar o vinho, é só um pedaço de pão e é só um suco de uva. Verdade. Paulo responde que esse é o maior capítulo da carta. Exatamente. Ele tem 58 versículos. Paulo é o mais extenso que tem em Coríntios, iniciando com um testemunho vivo e eficaz das Escrituras, o Antigo Testamento, e também das testemunhas oculares, aqueles que viram o Senhor ressuscitado. Ele apresenta a seguir uma série de inconsequências que ocorrem por se negar a ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou e os mortos não ressuscitam, Cristo continua morto. E se Cristo não ressuscitou, todo o esforço de evangelização é em vão. E é vã a fé cristã, pois esta se baseia na ressurreição de Cristo. Portanto, o que aproveitaria tanto esforço da parte dos apóstolos e de todos os crentes a pregação do Evangelho e serviço cristão? Tudo isso seria em vão e sem sentido se não houvesse ressurreição dos mortos. Finalmente ele apresenta o triunfo sobre a morte, mostrando a destruição definitiva da morte e do pecado. Quando chegar a ressurreição, é preciso estar firme diante de tantas tentações e sofrimentos dessa vida, mas a certeza da esperança da ressurreição deve trazer encorajamento e firmeza para permanecer na fé, e como incentivo para trabalhar cada vez mais, sempre abundantes na obra do Senhor. Aqui ele fala no último, assim, quando é corruptível e se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira essa escritura. A morte foi tragada na vitória. A morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O seu aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso. É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil.
Não desista. A promessa não é agora. Agora é luta. Luta, luta, luta. Superem as tentações, superem o que tem por vir. Luta, luta, luta. Porque o que está prometido é para depois. Eu tenho muitos alunos que não acreditam. Não creem em Deus. Eu não acredito nisso. Eu sei que você é cristã, mas eu não acredito. E eles vêm meio me desafiando. E eu falo para eles, então vocês acreditam em quê? Na explosão, no Big Bang? Ah, tá. E aí, o que gera a vida? Por que a sua mãe engravidou e teve você? Por que ela teve seu irmão? É o Big Bang? É a explosão? Então todo dia tem que acontecer um Big Bang. Todo dia tem que acontecer uma explosão atômica para que você acorde. Não existe uma força maior. Então, a partir de alguns dias atrás, eu passei a fazer um desafio para eles. Porque eu falo para eles, eu vou oferecer um momento para você conhecer algo que vai te alimentar e que não tenha nada a ver com o Big Bang. Você vai orar por 5 dias, escolhe um momento, e toda a tristeza que você tem aí, toda a angústia que você tem, você entrega para ele. Mostra para ele. Algo vai acontecer dentro de você, e não é o Big Bang. É algo que vai te motivar. Não sei, vai acontecer algo estranho em você. Vai. Repara. Mas você tem que fazer de vontade, de querer. Tem que pôr o joelhinho no chão. Mas faz com vontade. Separa aquele momento, quietinho. Escolhe um cantinho. 5 dias, todo dia. Você vai ver o que vai acontecer. Eles adoram ser desafiados. Olha, tem aluno que já está vendo. Não sei, fique mais animado. E aí você usa aquele momento. É Cristo, isso aí é Cristo, isso é Jesus. Ah, é isso? É. Você não vai ver nada, meu querido. Você vai sentir. Glória a Deus. Imagina quando você deixar ele entrar. Aí você vai ver o que é bom. Então, eles desafiando-os, eu estou proporcionando, talvez, o despertar de uma possibilidade. Porque não existe outra forma. Quando dentro de casa ninguém acredita, ninguém crê. E aí Paulo vem falar um pouquinho disso aqui no 5. O dom supremo. Deixei esse capítulo por último, porque ele se explica a todos os assuntos da carta. Embora saibamos que ele está mais relacionado com os dons espirituais, que também eram o motivo da divisão na igreja, o amor é o dom supremo que suplanta todas as dificuldades de relacionamento. Na perspectiva de Paulo, o problema principal da igreja de Coríntio era a falta de amor. Assim perguntamos, como está esse quesito em nossas igrejas? Paulo, nesse capítulo, quer ressaltar a supremacia do amor e usa comparações e hipérboles para mostrar. Hipérbole é o uso do exagero em uma figura de linguagem, É o 13:3. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não faria valor algum. Tudo que eu faço e que não tem amor não vale de nada. Mas agora eu já me entreguei a Cristo, eu já faço certo, eu tirei toda a prostituição da minha vida, eu caminho certo, eu estou em comunhão, mas não adianta você ser um boneco aqui dentro. Um robô. Tudo precisa ter sentimento, precisa ter amor. Ele quer que nos amemos, nós somos irmãos, não é irmão para cumprimentar na rua. E aí, irmão? Não, é para nos amarmos. Aqui nós vamos exercitar o nosso amor, porque é fácil amar aquele que fala a mesma língua. Agora, sair lá fora e amar aquele que te dá na cara, amar aquele que te aponta uma arma e que te leva a algo, ainda bem que foi material. E se ele leva a minha filha embora? Como é que eu vou amar aquele ser humano? Mas eu preciso. É difícil. Às vezes é até impossível aos nossos olhos, porque a gente fica pensando, quem vai tirar essa pedra? Então que Deus afaste isso, da gente ter que amar alguém que levou embora, alguém que nos tem nosso maior amor. Ainda bem que é material. Já pensou? Se ele atira na minha filha e leva a minha filha embora, e eu ainda teria que amá-lo, perdoá-lo, porque ele não sabe o que ele está fazendo.
Eu sei. Eu estou aqui porque Deus me chamou, porque Deus me tocou. E Ele não pode só tocar a parte direita do meu coração. Ele tem que tocar tudo. E a grande prova é ter que amar alguém que me fere. Porque Ele nos amou, nós ferimos Ele. Ele morreu por nós, Ele sangrou até a morte por nós. Ele teve todos os seus órgãos colocados para fora por nós. Nós matamos Ele com o nosso pecado. Todo dia a gente mata Ele um pouquinho quando a gente peca. E é por nós. E Ele está lá. Meu Ele ainda Deus. vai me reconhecer. E Ele ainda nos quer, porque todo dia Ele põe você de pé, com saúde, e te quer, porque Ele quer o seu amor. Então o nosso combustível é o amor. Que todos os dons e ações eclesiásticas são inúteis se são realizados sem amor. Ele mostra através das palavras paciente, benigno e espera e suporta, que são atitudes de mansidão, porém não reduz o amor a um sentimento banal ou mecânico. Pelo contrário, é preciso muito controle para exercitar o amor em meio à indiferença. O amor não se ressente no mal, tudo ou sempre suporta e jamais acaba. Ele expressa quando, porém, viver o que é perfeito, referindo-se à segunda vinda de Cristo como o último acontecimento no plano redentor. Paulo tem uma famosa frase conhecida em que às vezes algumas pessoas até postam em alguns status falando de amor, né? Do amor carnal. Mas se você ler isso aqui profundamente, o amor é paciente, bondoso, não é invejoso ou ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Esse é o amor verdadeiro. O seu amor, o nosso amor, está atendendo todos esses quesitos? Estamos ali 100% atingindo todos? É dura a tarefa. É muito dura. Não é fácil para ninguém. Amar quem nos machuca. Amar quem nos fere. A conclusão é: vimos nesse estudo que, embora não seja perfeita nesse mundo, a igreja precisa caminhar nesse sentido, pois perfeita será nos céus. Qualquer rebeldia, presunção, divisões e falta de amor precisam ser combatidos dentro da igreja. Outros temas também não foram tratados aqui nessa lição, como por exemplo o casamento, o divórcio, alimentos oferecidos a ídolos, dons espirituais e coletas de ofertas. Mas o importante é aprender que problemas existem quando estamos juntos, seja em família ou em igreja, e é crucial saber resolvê-los para o bem de todos e glorificação do enorme Senhor. Tudo é mais fácil quando nós temos uma família para nos ajoelhar juntos, para enxugar as nossas lágrimas, ter uma palavra de auxílio. Ontem eu estava lá, eu não conseguia vir. Eu estava triste, eu não tinha feito um prato, eu não tinha me arrumado, eu não estava legal, porque mesmo você... eu comprei um celular novo. Não é nada. A tristeza estava ali. E aí várias irmãs me mandaram: Cris, não vai começar sem você. A gente sabe o que você está passando, pode vir. Quebra essa barreira. A Rose disse isso para mim: quebra essa barreira. Eu precisei quebrar e consegui vir. Glória a Deus. E aqui tudo melhorou. Porque aqui está o alimento que a gente precisa. Glória a Deus. Não está em outro lugar. Não está no WhatsApp, não está no Facebook, não está. Não está. Está na sua família, está em Cristo. Nós somos seres únicos. Nós somos incompletos e Ele nos completa. Nós somos vazios e Ele nos preenche. Nós somos pequenos e Ele nos torna grandão. Nós somos pouco, nós não temos saúde. Obrigado, Ele Jesus. nos capacita. Aleluia. Todos os dias. Glória a Deus. Não existe outra maneira.
A igreja tem que estar bonita, a igreja tem que estar linda, o espaço maior, mas o que tem que estar forte somos nós. Vamos nos segurar fortes, porque agora nós vamos para um salão maior. Não vamos ceder e nem ficar vaidosos, não. Nós só temos mais espaços para encher de irmãos que precisam entender que Cristo está voltando e nós não temos mais tempo para nada. E precisamos fazer isso com o exemplo correto e com amor. Não desista daquele que precisa conhecer Cristo. Vá, vá. Nós vamos tomar porrada, nós vamos tomar não, nós vamos tomar assim umas invertidas que você fala, caramba, esse daí pegou em mim, hein? Vai lá, ora, pede para Deus, levanta e dá o outro lado para ele bater também. Porque ele vai falar, caramba, se eu bato tanto e ele não esmurece, porque temos Cristo. Numa hora ele vai reconhecer isso. Nossa, ela cai e levanta rapidinho. O que você fez? Orando, dê testemunho do que você é. Faça a diferença. É como aquilo que não pegue nada do que não é meu. Mas tinha um monte. Ele não aceitou Cristo. Imagina para ele ter que fazer algo que não é da vontade dele, porque ele queria pegar. Meu marido queria pegar. E se vier um depósito em dinheiro, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Não vou ser hipócrita e mentir. É a minha fragilidade. Eu estou aqui, ele não. E é com o meu exemplo que um dia ele vai falar, caramba, ela está certa. Porque quando ele aceitar esse dinheiro, ele vai usar. E ele vai pagar por isso. Porque tem penalidade. Aquilo que não é teu, não é teu. Aquilo que não foi fruto do teu trabalho, que foi fruto do sofrimento de alguém, vai te trazer um problema. Você vai aprender. Aprenda. Glória a Deus. Não queira nada daquilo que não é abençoado por Deus. Mais importante. Toda conclusão. Para pensar e agir. Avalie em seu coração se há algum conflito que traz divisão à sua igreja. É aqui o examine-se. Como você tem lidado com esse mal? Se há alguém que comete deslizes imorais e precisa ser corrigida, siga as orientações de Jesus em Mateus 18:15. Ele fala aqui, se um irmão pecar contra você, vai e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com sua falta. E se ele ouvir e confessar que você ganhou de volta o irmão. Mas se não ouvir, leve então para outros dois com você e vá novamente provocando tudo quanto você diz para meio dessas testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-lo, então leve a caso a igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trata-o como um pagão ou cobrador de impostos. Então, tente resolver. Nunca deixe de lado. Ajude as pessoas que precisam de ajuda. Ele só está com os olhos vendados e você precisa discutir. Não faça vistas grossas ao problema. Nós não podemos nos acostumar com o que está acontecendo no mundo. É errado. E se a gente também se acostumar, nós estamos partilhando desse erro. A soberba precede a destruição. Mesmo sabendo disso, muitos cristãos ainda sofrem desse mal. Como é possível superar esse mal e viver dentro da vontade de Deus, abençoando a igreja? É aquele famoso ditado, né? Ah, se fosse comigo, não era bem assim. Não é? Escutei muito isso. Ah, se fosse comigo, você ia ver, eu ia mandar bater, quebrar, eu ia mandar fazer isso, porque comigo ninguém mexe. Ó, eu tô com Deus, eu faço tudo certinho, mas não vem mexer comigo, não vem mexer com a minha família, não tira nada que é meu, porque eu saio de manhã todo dia para trabalhar, e aí não vou mandar bater? Vou mandar bater e quebrar. O moleque tem que aprender com amor, não é com violência, não é por aí. Aqui ele cita Provérbios 16:18. A desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. É só isso, desgraça e queda. A ressurreição de Cristo é o ponto fundante da fé cristã. Pare e pense nas consequências negativas relatadas por Paulo e veja se há porventura dúvida sobre ela. Vivamos sempre expressando o amor de Deus
revelando por Cristo em sua morte. Esse amor deve balizar todas as nossas ações, seja fora ou dentro da igreja. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas temos que lutar. A luta é inerente da nossa vida. Não existe possibilidade. Nós vamos nos ajudar, vamos esfriar, seremos atingidos de todos os lados, mas isso não vai acontecer com todos de uma vez. Sempre vai ter um irmão aqui de pé. Vamos nos ajudar e nos recorrer, sempre pedindo a orientação de Cristo. Senhor, eu estou no problema, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou querendo, olha o que eu estou imaginando. Ele vem falar com você. Glória a Deus. Nós somos dele. Nada vai acontecer se não for da vontade dele. Aconteceu, tire lição, aprenda, reviva, faça aquilo de novo. Senhor, o que o Senhor quer que eu tire disso? Sempre o melhor. No futuro você vai ter saber, aquilo vai te alimentar de alguma maneira. E não desista, porque a glória é futura. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Espero ter sido instrumento de Deus. Glória a Deus. Sempre me disponho a isso. Perdão se falei algo que não era condizente, que eu não sou tão conhecedora assim, mas tenho vontade, tenho amor e também estou em luta. Faz parte da vida de todo mundo, não é? Não sou, tenho só 41 anos, ainda sou jovem, tenho muito que viver, mas apesar da minha idade já vivi algumas coisas. E a parte material na minha vida é algo bem, o pastor sabe que vai e volta numa grandeza maravilhosa. A ponto de, assim, materialmente, você ter 4 ou 5 carros e uma moto, 3, 4 casas alugadas, e de repente eu morar numa laje com goteira na minha cama e passar fome, e de repente ter um pouquinho mais e um pouquinho menos, e eu vou nessa vida. E me acostumei muito, às vezes dou risada e brinco disso, mas o essencial é que o laço com Deus sempre foi muito forte. E agora eu tenho experimentado coisas tão maravilhosas. Glória a Deus. Que eu me arrependo profundamente. Peço perdão para Deus por eu não ter vindo até Ele em outros momentos. Que eu esperei perder alguém tão grande da minha família, de tanto amor, para conhecer o amor dele, para entender. Eu acho que eu teria sido feliz antes. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, né, meus irmãos? Eu acho que nós vamos... Quem está a favor de só a Cris da aula de domingo? Até parece. Pastor Márcio, vamos pendurar nossa chuteira. Não, eu Obrigado por poder ouvi-la. Sabe, ontem eu brincando com o pastor Naldo no culto, né? Eu falei para ele que eu me senti um leão na cova de Daniel, ele brincou comigo. Tinha um ratinho dentro da cova? Então, o ratinho era eu. Eu passou uma mosquinha aqui hoje, eu sou essa mosquinha aqui, né? Que palavra maravilhosa, irmãos. Que eu acho que a escola dominical é o fundamental da vida cristã. Nós temos aqui o nosso seminário teológico, que nós aprendemos muito, mas nós aprendemos mais ainda na escola dominical, né? Nós estamos aí, esse trimestre, aprendendo conselhos pastorais, né? Conselhos paulinos, nas epístolas e nas cartas pastorais. E esta manhã, Deus trouxe aí para nós, né, um conselho maravilhoso, uma lição extraordinária, dentro da carta aos Coríntios, aí, através da nossa irmã, a professora Cris, né? E ela falou de uma forma bem clara, não ficou nem dúvida, a gente não tivemos nem o que perguntar e o que acrescentar, de tão claro que foi, né? Sobre a divisão dentro da igreja, né? O que acontece, essa questão de partidos, em que muitas das vezes as pessoas acabam não olhando para o centro, né? Como diz o autor aos Hebreus, né? Olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Isso faz com que a igreja fique abalada, né? Isso faz com que a igreja ela vai ruindo a sua estrutura, porque as divisões entram. Uns pendem para um lado, outros pendem para o outro, mas o foco, que é Cristo, acaba ficando nebuloso, acaba ficando escondido, né? E essa questão da divisão dentro da igreja
é um problema que Paulo enfrentou também e que conseguiu ali, né, de uma certa forma, resolver o problema e nos traz essa orientação esta manhã. Né? Aprendemos aí também sobre a questão da disciplina dentro da igreja, né? As coisas que entram, Paulo vai deixar bem claro, né, que um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Então ele diz, olha, lance fora o fermento, porque o negócio é sutil mesmo, né? E aqui ele deixou claro que a questão daquele jovem, né, que tinha um relacionamento sexual com a mulher do seu pai. E a galera disse, não, beleza, gente boa, poxa, o cara é da hora, né? O cara tá fazendo uma coisinha errada aí, mas é um obreiro da casa do Senhor, é alguém bacana, é gente da gente. Irmãos, e é interessante que essas coisas acontecem hoje na igreja e às vezes a gente acha banal, a gente acha, quer dizer, comum, né? A gente acha que simples, não. Paulo diz assim, e vocês percebem, veem esses casos e acham normal, vocês nem sequer pensaram em reprimi-lo e lançar fora, né? Fizeram pano quente ainda, né? Não, passaram pano. Cara, é gente da gente, o cara tem um bom dízimo, o cara é um camarada aí bom que está no nosso meio, né? A oferta dele é boa, ou então ele é um músico da igreja, ou então ele é um obreiro. E aí, irmãos, a gente vai viver assim. Manco. Só que a gente esquece, manco, só que a gente esquece que essas questões, ela macula o corpo, né? Quando o corpo está sentindo alguma coisa ruim, alguma coisa acontece. Por exemplo, se tem alguma coisa inflamada no nosso corpo, o que nasce na gente? Uma íngua, ou na virilha, ou embaixo das axilas, para dizer o quê? Opa, médico, coisa está ruim. E a igreja, irmãos, a igreja dá sinal. A igreja começa a dar sinal. Eu achei muito interessante aqui que na nossa lição diz o quê? Que todos falavam sobre o assunto, ficavam cochichando. Ah, será que o pastor não vai fazer nada? Será que isso e aquilo? Todo mundo cochichando, todo mundo sabendo do assunto, mas ninguém se posicionava. Ninguém, não somente não se posicionava, como também não chegava na pessoa e chamava a pessoa com posicionamento. Irmão, você é uma bênção, gosto de você, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas está errado. Está com dificuldade de resolver o problema? Vamos procurar o pastor. Vamos lá, eu vou com você. Vamos sentar, vamos conversar. Não. Ia deixando a Deus dará. E aí, irmãos, a igreja padecia. E Paulo diz, essa questão é muito delicada, porque você não é só disciplinar, tem que ser com amor. Tem que entender, identificar o problema, tratar, né? Nós dizemos o seguinte, aqui nós usamos o termo tirar de debaixo da luz. Imagine um médico, um enfermeiro que está todo vestido de branco, você joga ketchup nele, por mais que ele passe um paninho, vai ficar mancha. E assim somos nós, somos filhos da luz. Quando respinga em nós algum tipo de sujeira causado pelo pecado, é visível. Então a gente precisa sair de debaixo da luz, de debaixo do holofote, se deixar ser tratado e, se possível, voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Então, é uma questão delicada. Aprendemos aí também sobre a dificuldade na comunhão, né? Dificuldade na comunhão, principalmente ali no quesito do corpo, né? A Cris falou aqui, realçou algo muito interessante. Na noite que foi traído, deixou claro, na noite que foi traído, deixando claro o seguinte: Cristo na noite em que foi traído, Cristo na noite em que foi traído, exatamente trazendo a nossa alusão e batendo isso muito forte, para que nós também, no momento da ceia, não nos tornemos também um traidor, porque foi na noite que foi traído, e é possível a gente tornar todas as ceias uma noite de traição. É possível a gente fazer da ceia uma noite de traição. A gente entra, e aí, assim como a Cris colocou, não adianta só deixar de tomar, que é isso que as pessoas fazem. Os cristãos da atualidade, eles se autodisciplinam, né? Eles deixam de tomar, eles pecaram, eles erraram, e eles param de ser. Não é, a intenção não é essa. Não é você se autopunir, não.
É você entender, é você reconhecer, é você olhar para dentro de si e dizer, como disse o filho pródigo: eu pequei, Senhor. Eu pequei, e não pequei somente contra os meus irmãos, eu pequei contra ti, pequei contra o corpo. Não sou digno de participar agora, Senhor. É o autoexame. Eu oro para dentro de mim. Não é que eu deixo de participar, não. Eu participo com essa consciência de quem errou, de quem pecou e de quem realmente precisa e carece da graça de Deus. Mas não, a gente faz um autoexame e fala: não, deixa quieto, não vem tomar hoje. Como se isso vai resolver alguma coisa. E aí se torna um traidor na mesa. Traidor porque não se posicionou diante de Deus. Falamos sobre os desvios doutrinários, bem colocado pela irmã Cris. E enquanto ela falava, eu fiquei pensando nos dias atuais, né? Os desvios doutrinários estão lavados dentro da igreja. Palavra, 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 palavra e palavra. As pessoas não querem mais isso. As pessoas... hoje o WhatsApp disponibilizou uma ferramenta em que você pode adiantar a conversa da pessoa para 1.5 ou para 2.0. Agora você imagina, irmãos, e essa, por mais que seja uma ferramenta que parece que ajuda, não ajuda. Eu vou dizer por quê. Imagine, isso é exatamente para tirar a comunhão. Porque se eu não tenho paciência de ouvir 3 minutos de áudio seu, como que eu vou ter paciência de te aconselhar 1 hora? De te ouvir 1 hora? Não tem. Né? Tem pessoas que olham assim, recebem um áudio, se é 5 minutos, fala: Deus me livre, esse irmão não tem o que fazer não. Um áudio de 5 minutos. Pensa, irmãos. Às vezes eu recebo áudio de 9, 10 minutos e eu tenho que ouvir. E eu não posso acelerar, sabe por quê? Porque se eu acelerar, eu não vou sentir o sentimento do irmão, eu não vou sentir a dor do irmão, eu não vou sentir o que ele está querendo passar. De repente, ele está enfrentando um momento difícil, um momento delicado, um momento que está dilacerando a alma dele. Aí eu tirei o sentimento e um áudio de 10 minutos, eu ouço em 5 e respondo em 3. E digo para ele: não, irmão, fica tranquilo. Como assim, pastor? Só isso? Vamos orar. Vamos orar. Não sentiu a dor. Percebe? E não sei se você já percebeu, eu fiz o teste. A voz da pessoa fica irreconhecível. Parece que é outra pessoa falando. Pega um áudio que eu mandei para você, você conhece minha voz, coloca no 2.0. Parece outra pessoa. Acabou. Muda a voz da pessoa. E essa é a intenção. Por quê? E isso também, irmãos, de uma certa forma acaba entrando nessa classificação de desvio doutrinário. Você está ali direcionando a igreja, né, conduzindo a igreja no aspecto da comunhão, da união, da unidade, da perseverança. E aí você manda um áudio extremamente consternado para alguém. Nunca essa pessoa vai ter comunhão com você se ela ouviu o seu áudio no 2.0. Ela não sentiu sua dor, né? Principalmente os irmãos que falam mais devagar. Eu falo rápido. O Marcos fala devagar. Quem mais fala devagar? A Ellen fala devagar. O Luan fala devagar. Então, e cada pessoa, irmãos, tem um posicionamento na sua voz. Você ouve, você tem que sentir o sentimento. Por que eu não gosto de mandar mensagem escrita? Porque mensagem não tem sentimento. Vai depender do sentimento de espírito da pessoa. De repente você manda alguma mensagem, dependendo de como a pessoa está, ela entende totalmente diferente do que você escreveu, né? Isso eu sempre falo com o Marcelo: Marcelo, me manda em áudio, Marcelo. Quando é em áudio, aí eu entendo o que ele fala, né? O que ele fala, e assim a forma que ele fala, aí fica claro. E às vezes eu mando para ele escrito, ele fala para mim: pastor, desculpa, manda em áudio, porque eu entendi totalmente diferente do que você escreveu aqui, né? Mas por quê? Porque o áudio traz o sentimento. O que é o áudio da voz da pessoa, irmãos? É a representatividade da própria pessoa. Ela não está ali agora com você, então ela mandou um áudio para que você a ouça. Então, dentro da igreja, esses desvios doutrinários, irmãos, têm tomado conta assim da igreja.
tanta firula, farofa e tanta coisa a mais, mas a palavra, as pessoas não conseguem ficar 1h30 ouvindo a palavra, não conseguem. Tendo, pois, comissões em vossos ouvidos, amontoarão para si doutores e mestres conforme as suas próprias concupiscências ou paixões. Então as pessoas querem mestres que fazem pirofagia, que fazem, coisas fenomenológicas. A palavra de Deus já não trata mais o coração, desvio doutrinários. E aí aprendemos sobre o dom supremo, sobre o amor. O amor tudo suporta, o amor tudo vê, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Esse é o dom extraordinário. O amor é paciente, é benigno. O amor, ele não causa ciúmes. O amor, ele não se ensoberbece. O amor, ele não é inconveniente. O amor, ele não é áspero. O amor, ele não traz ressentimento. E ele não folga com a verdade. Olha que coisa interessante. E o que é isso? Ele não folgar com a verdade, pastor Márcio. O amor, ele sabe o que precisa fazer, ele conduz a situação mantendo a integridade da verdade. Ele conduz a nossa vida em retidão. E esse amor supremo, ele foi expresso lá na cruz do Calvário. Por fim, na conclusão, nós paramos, pensamos para que nós pudéssemos colocar em prática. Então eu quero ler novamente aí, para pensar e agir, para que você que está em casa e nós que estamos aqui, possamos tatuar isso no nosso coração. E eu tenho 1 minuto. Primeiro, avalie o seu coração, se há algum conflito que traz divisão da sua igreja, Às vezes você acha que o problema é as pessoas, você não parou ainda para saber se você é o problema. Como você tem lidado com esse mal, que muitas das vezes permeia o seu coração. Se há alguém que comete deslizes imorais e precisa ser corrigido, siga as orientações de Jesus. E as orientações de Jesus são o quê? Chama o irmão, leve mais um irmão, leve outro irmão, leve a igreja. Aí o cara não quer melhorar, aí fala, vai embora. Aí não quer nada com Jesus Cristo mesmo. Porque você chama, você orienta, você conduz, você direciona, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, chama a igreja e ele banaliza a comunhão. Então ele não quer comunhão. E se não quer comunhão, Jesus disse o quê? Bate a poeira e vai ser feliz. Segundo, a soberba precede a destruição, diz Provérbio. Mesmo sabendo disso, muitos cristãos ainda sofrem deste mal. O que tem de crente soberbo, irmãos, não está no gibi. Como é possível superar esse mal e viver dentro da vontade de Deus, abençoando a igreja? Como? Não tem como. É impossível você ser soberbo e andar com Deus. Impossível. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele mete uma rasteira nos soberbos, Lembrei do pastor Márcio. Cai no meio do salão. Foi o primeiro pecado que se constituiu, É um pecado luciferiano, É a soberba, é o orgulho. E vou dizer uma coisa, irmãos. A igreja está repleta de soberbos. O que tem dentro da igreja de gente soberbo não está no gibi. Um rei na barriga, sabe? Pessoas autossuficientes, prepotentes, do púlpito à porta. Pessoas arrogantes, só que não chegam a lugar nenhum. Ele sofre, a igreja sofre, a família sofre, o reino sofre e ninguém ganha nada com isso. E por fim, a ressurreição de Cristo é o ponto fundamental da fé cristã. Pare e pense nas consequências negativas relatadas por Paulo e veja se há, porventura, dúvida sobre ela. Vivamos sempre expressando o amor de Deus revelado por Cristo em sua morte. Esse amor deve balizar todas as nossas ações, seja fora ou dentro da igreja. Se é verdade, Paulo disse, se nós esperarmos Jesus Cristo somente nesta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis entre os homens. Porque se é verdade que Cristo morreu e ressuscitou, também com Ele morremos e com Ele
ressuscitamos. Essa é a base da fé cristã. Você pode pregar sobre quem você quiser. Você pode falar sobre Adão, sobre Eva, sobre José, sobre Davi, sobre Samuel. Você pode pregar sobre quem você quiser da Bíblia Sagrada. Mas se não terminar no Calvário, a sua pregação foi vã. A cruz de Cristo é o centro da nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Obrigado, Cris, por esta oportunidade nos concedida por Deus. E a lição de hoje foi a unidade cristã. Na semana que vem estarei aqui eu dando a próxima aula, a terceira lição. Quero te convidar a estar junto conosco, você que está em casa, a estar aqui às 9 da manhã juntamente conosco, aprendendo mais uma palavra. E eu tenho certeza que teremos mais um conselho de Paulo para a nossa vida presente. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pastor, você falou de manhãzinha, eu não consegui captar completo. Então não vai dizer que eu comecei com Romanos, agora parou em Coríntios. Então vai ser as cartas paulinas? Isso, são as cartas paulinas, são conselhos paulinos para a geração atual. Então cada lição vai ser um conselho daquela carta no todo, né? Na primeira lição o senhor falou de Romanos e falou da carta de Romanos. Hoje a Cris falou de 1 Coríntios, falou da carta inteira, sintetizada, né? Resumida, claro para nossas vidas. E na semana que vem teremos também o outro estudo maravilhoso que nós revelaremos aí durante a semana para os meus irmãos. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, graças te damos e te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa, por esse ensino maravilhoso e fascinante. É verdade, Senhor, é verdade. Tudo o que foi dito aqui esta manhã. Como é difícil a caminhada cristã, Pai. Não é fácil. Amar aquele que nos persegue. Amar aqueles que nos fazem mal. Ah, Deus, é difícil, mas não é impossível. Que o Senhor possa nos conduzir a uma via, Senhor, em que a Tua graça e o Teu amor possa ser a sustentabilidade de tudo isso. Que a Tua boa mão possa nos conduzir. Que o Senhor possa nos ensinarmos a estarmos unidos, dando as mãos uns para os outros, nesta caminhada de fé chamada cristianismo. Abençoe, Senhor, cada jovem que está aqui, cada irmão, cada irmã, a professora Cristiane, cada irmão e irmã que está em casa nos assistindo, que esta palavra, Senhor, desta manhã, possa ser tatuada em nossos corações, e que possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Assim nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos. Leva-nos em paz e nos conceda um término de graça debaixo da Tua misericórdia, um término de dia debaixo da Tua boa mão, em nome de Jesus. E nós estaremos aqui à noite, Senhor, no culto com o departamento com as mulheres. Senhor, abençoe o trabalho com essas mulheres mais e mais, assim como foi ontem, Senhor, no encontro delas. Eu sei que hoje não será diferente. A Tua presença será presente na presença de cada uma delas, e que o Teu nome seja glorificado, hoje e sempre. Amém, e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em Jesus. Aplauda ao Senhor e vamos tomar um café abençoado. Logo após tem aí o ensaio com o Ministério de Louvor. Amém? Ô Cris, finaliza para mim a live, por favor.